Pessoal, Corinthians 1, Atlético 0, um lance daqueles inacreditáveis no gol do Corinthians, mas o Atlético primeiro e acima de tudo teve um resultado horroroso em Itaquera. Perder para o Corinthians significa empacar, parar na classificação, continuar com 49 pontos, correr o risco de ter os adversários avançando e num jogo que era para o Atlético ganhar. Mas daí você pergunta, mas por que o Atlético não ganhou? O ponto para mim principal do primeiro tempo foi a questão técnica. O que aconteceu? O Atlético errou tomadas de decisão, o Atlético errou tecnicamente, então teve muito cruzamento para fora, muito passe decisivo que ficou pelo caminho, muito arremate errado. E aí o Atlético, que começou com certa dificuldade, mas depois dominou o primeiro tempo, controlou o Corinthians ofensivamente e depois foi começando a se aproximar do gol do Cássio, mas o Cássio pouco ameaçado no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Corinthians se abre, o jogo todo fica mais aberto. O Atlético mantendo o seu esquema com 3 zagueiros, né? Com Coelho e com Canóbio. O Canóbio, mais uma vez, super participativo, super efetivo no jogo. Mas, do outro lado, o Coelho hoje já teve uma atuação abaixo do que se imagina ou abaixo do que ele vinha apresentando nos jogos. E o Atlético começa, mesmo tendo o controle do meio-campo, né? Quando sai o Gabriel Moscardo, o Atlético tem a chance de dominar o meio-campo. Mas o Atlético acaba se enrolando. E o Atlético, que tinha na saída de bola do Corinthians, na pressão da saída de bola do Corinthians, um caminho muito claro para fazer o gol, tomou um gol justamente dessa forma. Quando o Matheus Bidu rouba a bola do Kaká, o Kaká na posição, inclusive, de lateral, né, lá no lado direito, o Bidu rouba, aí acontece aquela comédia de erros que acaba no frango do Bento, no gol do Yuri Alberto. É uma bola que, a sensação que eu tive, primeiro que o Bento, ele ameaçou ir no cruzamento, não foi. Quando ele não vai no cruzamento, ele dá um passo para trás e vem o Yuri Alberto cabeceia, e aí a sensação que ele quer pegar a bola rápido e já sair jogando, mas ele acaba se enrolando, a bola entra, um frangaço do Bento, e acabou sendo o lance que decidiu o jogo. A partir daí é que o Wesley Carvalho começa a mexer. Primeiro coloca Alex Santana, coloca o William, não via necessidade de colocar o William. O Atlético tem outras opções, o próprio Rômulo, se for para colocar de centroavante, o Arriagada, não vou aqui ficar também viúva do Arriagada, mas ele merece também ter uma chance, porque às vezes é muito William no jogo. O Alex Santana no lugar do Eric, assim, não sei, porque talvez as coisas pudessem continuar ali. O Atlético não estava necessariamente jogando mal, tomou o gol numa atrapalhada defensiva. Só que aí o Wesley tentou e aí, a partir dessas alterações, o Atlético desorganizou. E aí quando entra o Felipe Schiquetti, é claro, o menino entra 35 do segundo tempo, de um jogo contra o Corinthians, em São Paulo, com um bom número de torcedores. O Atlético perdendo, eu não vou exigir nada do menino. Ele sentiu um pouco o jogo, até teve umas boas participações, mas no todo me pareceu sentir o jogo, só que o menino não pode ser cobrado em absolutamente nada. Depois ainda entrou o Rômulo, o Atlético foi tentando, saiu o Zapelli que, mais uma vez, com a bola ele é diferente, mas sem a bola ele participa pouco do jogo, ele não chama o jogo. O jogador com o talento dele, com a juventude dele, tem que pegar a bola e chamar o jogo. Mas o Atlético acabou não conseguindo ter nem no Zapelli essa figura. O Vitor Bueno hoje errou bastante nas finalizações. O Atlético acabou não aproveitando a chance. Primeiro tempo estava tudo indo como se imaginava. O Corinthians tentou pressionar no início, começou a errar, começou a se sentir pressionado, a torcida começou a cobrar. O ambiente estava formado, mas o Atlético acabou perdendo. Perdendo e numa situação que é bem complicada. O Atlético agora torce, estou falando aqui fim de jogo. Tem que contar aí com tropeços dos seus adversários para se manter numa posição ainda firme da briga. É torcer para os adversários não vencerem e talvez tirarem um jogo de vantagem, né? Que daí o Atlético tem que somar uma vitória e mais um resultado para ultrapassar.
Uma pena o que aconteceu, só que o Atlético também cometeu erros técnicos de tomada de decisão em vários lances que poderiam ser melhor concluídos e um erro terrível na defesa que levou o time à derrota. É um resultado duro, porque o Atlético poderia ter vencido e sai de Itaquera sem ponto e sem a chance de aproveitar a dificuldade que o Corinthians vive no Campeonato Brasileiro. O Atlético vai ter que buscar esses pontos contra o Palmeiras e nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, se quiser ainda disputar a Libertadores no seu centenário. Um abraço.